Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 5 de julho de 2024 e este é o nosso episódio número 1114. Hoje eu vou fazer um episódio que não é de uma empresa escolhida aleatoriamente da Bolsa. Eu vou falar sobre o encerramento de uma posição na nossa parceria, no caso da CIA. Esta aqui, por acaso, quer dizer, enfim, não é por acaso, mas nem todas as posições a gente encerra com bons resultados. Essa sim foi com um resultado bastante bom, tá? Eu estou fazendo uma simplificação da nossa carteira, que eu vou detalhando gradualmente, e uma delas é encerrar a posição na CIA. Então eu vou falar um pouquinho, até para eu ter esse registro para mim mesmo, dos motivos, tá? A CIA foi um dos casos que não é a maioria, que eu comecei a considerar a partir de um vídeo que eu fiz aqui no canal, tá? Por que não é a maioria, né? Porque eu faço um vídeo por dia, na melhor das hipóteses, mas ao longo do meu dia eu analiso várias outras empresas, certo? Então é apenas uma questão de estatística mesmo, de olhar mais empresas sem fazer vídeo. E eu até procurei, eu acredito que o vídeo que eu começo a considerar é o 773, de 5 de junho de 2022, portanto 2 anos e 1 mês, né? Eu não assisti esse vídeo, eu realmente faço outras coisas, não tenho tempo do dia inteiro nem para trabalhar com investimentos ainda, muito menos para os vídeos, né? Mas eu vi algumas coisas aqui, olha, a capitalização de mercado nesse momento aqui estava 943 milhões, e isso equivalia a 1,81 vezes o lucro médio desses parcos 3 anos aqui de lucros que a gente tinha para ver, e 2 anos e meio do fluxo de caixa livre. Olhando aqui a CIA, perdão, 2021 era o ano mais recente até ali, então ela custava, vamos até arredondar, 1 bilhão, e o patrimônio dela era de 3, e a receita era de 5, né? Então você vê, comprando uma empresa por 20% da sua receita anual, 1/3 do seu patrimônio, uma empresa que naquele momento tinha uma dívida sobre o patrimônio de 0,46. E assim eu justifiquei essa compra. A ação ali estava 2,80 e pouco, 2,87, né? Eu também não fiz essa conta certinha, mas eu tenho na minha cabeça que o preço médio da CIA que nós fizemos as compras foi isso, no máximo 2,75, né? Porque depois que eu comprei a primeira leva, a CIA caiu bastante, chegou a, se eu não me engano, a 2, até um pouquinho menos de 2, por ali, teve por ali. Eu lembro de comprar a mais de R$3 e comprar a mais próximo de 2 ali, né? Hoje, tipo o market cap da CIA aqui, CIA Brasil, market cap Yahoo Finance, 3 bilhões e 46 milhões. Então, a partir daqui, o market cap mais do que triplica, né? A ação foi eu vendi mais ou menos a 9,65, 9,70 na média, né? Então, vamos supor, 9,7 dividido por 2,75, algo como um retorno de 250%, ou seja, virou 350% o investimento em 2 anos. Então, de fato, esse aqui foi o grande investimento desses últimos 2 anos para a nossa parceria. Legal, parabéns. Não, nem todas foram assim, né?
Nós tivemos perdas em algumas, eu estou encerrando algumas com perdas, depois eu vou falar sobre isso. Mas a pergunta que se faz agora é por quê? Né? Por que encerrar agora? E essa pergunta tem algumas respostas, é um complexo de respostas, tá? Olhando a C&A aqui, e eu nem peguei os números do primeiro trimestre deste ano, é uma empresa que vê a sua dívida um pouco mais alta lá do que 2021, 1 bilhão e 700 versus 1 bilhão e 400. E essa relação dívida-patrimônio passa ali do 0,5, que é o que eu desejo. Passa muita coisa? Não. Passou durante 2022, estava bem mais, certo, né? Não é muito por isso, não, tá? Mas, sem dúvida, a manutenção desse endividamento aqui, eu não consigo, e nem tenho tempo, tá? Não é falta de acreditar, não. Eu não consigo ver, né, motivos e tal. Mas, de novo, nada grave, tá? O passivo sobre patrimônio está mais alto do que era, a liquidez corrente está mais baixa e abaixo daquele 1,5. Então, aqui não tem nada tão, né, maravilhoso assim. A receita está mais alta, mesmo ajustada pela inflação, do que quando a gente comprou, mas não é 3 vezes, certo? Foi de 5.300 para 6.700. A empresa não teve lucro nesses últimos 2 anos, porém o fluxo de caixa livre foi bom, né? Bom em relação aos anos anteriores. De modo que a C&A está à venda por 10 vezes o seu lucro médio ajustado pela inflação dos últimos 6 anos e 7 vezes o seu fluxo de caixa livre médio desses últimos 6 anos. Entendendo que eu não tenho nenhuma grande vantagem competitiva em termos de poder antecipar o que vai acontecer com a C&A. Que grande inteligência de mercado que eu tenho sobre o varejo, como é que ela compete com a Renner, como é que ela compete com a Riachuelo, como é que ela compete com as chinesas que vendem online. Eu não tenho esse conhecimento, tá? Eu não tenho vantagem competitiva em relação a isso, né? É notável eu vender uma empresa a menos de 10 vezes seu lucro e a 7 vezes seu fluxo de caixa, que são múltiplos, no mais das vezes, bem baratos, né? Entretanto, nós temos outras empresas na carteira, né? De varejo, né? Assim, bem varejo, apesar que ela tem outros negócios, nós temos a Graziotin, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Bom, caso você queira ver esse episódio 773 e 774, você dá uma busca aqui na Eve Investor C&A. Depois tem um 800 e pouco, 900 e pouco, em que eu dou uma revisitada. Eu não assisti, tá? Bom, eu vou só usar essa aba aqui para mais uma planilha. Então a Graziotin, na nossa parceria, vem sendo uma posição que eu abri e deixei lá quieta. Ela era uma posição pequena. Eu andava relativamente diversificado, com 12 empresas, né, na carteira. Quando eu fico bem tranquilo de ter 4, 5 é bem confortável. Olha, a Graziotin, ela não tem dívida nenhuma, 0. O passivo sobre patrimônio dela é 0,40. Sim, dá para dizer, será que 0 dívida é o ponto ótimo? Talvez não, talvez um pouco mais de dívida bem empregado, né, alavancaria positivamente e tal. Mas o fato é que a segurança dela parece muito alta, certo? Um passivo sobre patrimônio dessa monta. O passivo dela aqui, ó, tá em 356 milhões para uma empresa que gera aí... vamos fazer uma média entre o fluxo de caixa livre e o lucro, que 80 milhões, vai. Então, o passivo
seria quitado em menos de 5 anos. É absolutamente brilhante isso? Nem é, mas nada mal. É uma empresa com pouca dívida. É uma empresa que tem e mantém no mínimo há 9 anos uma liquidez corrente segura, também não exagerada a ponto de não colocar capital para trabalhar a longo prazo. Ó, sempre acima ali de 2, tecnicamente nem sempre, né? Em 2019 1,86, mas enfim, tranquilo. É uma empresa cujas receitas não estão em crescimento não, tá? Não tem nenhuma ilusão quanto a isso. Se for olhar desde a pandemia ali, que certamente afetou a Gasotin, agora ela está melhor do que quando a pandemia se deflagrou. Então, uma recuperação. E assim, é varejo, né? As pessoas hoje compram mesmo pelo Mercado Livre, tá? Não dá para acreditar que a Gasotin necessariamente vai crescer assim de maneira meteórica no futuro. Nem eu acredito nisso, tá? Então, é uma empresa que não está em crescimento, mas também não parece em declínio. É uma empresa que apresenta números de resultado com alguma solidez, quer dizer, os lucros desde 2007 pelo menos positivos para lucro, e o fluxo de caixa livre, alguns números negativos, mas isso não me assusta em nada, tá? E na média, nós temos esse... Opa, peraí, fazendo bobagem aqui. Nós temos isso aqui, olha. Deixa eu até ver aqui a capitalização de mercado da Graziotin. Graziotin, Market Cap Yahoo Finance. Aqui está dizendo 507. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. É uma empresa que está à venda há 4,3 anos do seu lucro médio nos últimos 10. E 3,8 anos do seu lucro médio nos últimos 5. Tá? E há 7,58 vezes o fluxo de caixa livre médio e 5 para 10 anos, né? E 5 vezes o fluxo de caixa livre médio dos últimos 5 anos. Então, tem essa conta que eu faço raramente, porque raramente eu chego nessa altura das análises nos vídeos e mesmo na vida real, né? Mas é aquela conta, olha, se ela está à venda a 5 vezes aqui, né? O fluxo de caixa livre, a conta a se fazer é o seguinte: 100 divididos por 5. Então é retorno anualizado de 20%. Então assim, você vai receber 20% ao ano indefinidamente. É bastante, é raro, né? É um bom número, né? E acima de tudo é melhor do que a CIA. Então eu tive uma posição, não é apenas a Graziotin, certo? É um complexo. É a carteira como um todo, né? Quantos tem de varejo, vai colocar tudo em varejo, né? Mas eu estou usando só a Graziotin como termo de comparação, que a Graziotin equivalia ali a... Acho que vem equivalendo a 5% da carteira, né? E agora ela vai se aproximar, não se aproximou, mas está quase de 15, 10 para 15, não mais já, uns 15% da carteira. E nessa carteira com 5 empresas, ela poderia tranquilamente ter 20%, tá? Uma relativa questão da Graziotin é a menor liquidez dela, né? É assim algo que eu já preciso me preocupar, mas eu acho que ainda tem a nossa parceria ainda é pequena o suficiente para a Graziotin não nos afetar por baixa liquidez, tá? E os múltiplos estão assim, né? Então,
Eu não sei se esse yield dito pelo Google aqui é confiável, né? Mas estamos falando num yield, né? Ou seja, numa relação entre dividendos pagos e o preço que nós pagamos, ou o preço que a ação custa, de 10%, 9,96%. Então, é um yield acima da média. Se você consegue uma empresa que não tem dívida, cujo risco de deixar de operar é dos mais baixos na Bolsa Brasileira, você obter esses dividendos não é nada mal, né? Então, tem essa questão também. Tem aparecido empresas pagando ou tendo pago dividendos bem atraentes, né? Então é isso, né? Assim, a análise toda, o pensamento todo precisa necessariamente considerar as outras empresas da carteira, óbvio que considera o máximo de fatores possível e tal, mas essa mera comparação com a Graziotin, que também é de varejo, nos leva a acreditar que a Graziotin, daqui em diante, tem maiores chances de nos dar bons resultados, né? Eu acho que essa é uma loja bem bacana. Ela compete com lojas bem formidáveis, né? A Renner é realmente formidável. A Riachuelo também é boa. Para não falar de lojas que não são, digamos, de departamentos, né? A quantidade de lojas boas, com moda boa no Brasil é bem legal. Acho que o Brasil é bom nisso, sim. Então, assim, é uma ótima empresa, né? Não vejo muita questão nela. Só que virou uma empresa bem precificada. Aquele preço muito fora da realidade em favor de um comprador já foi corrigido. Muito obrigado, desculpa a minha prolixidade aí, mas enfim, pensar dá trabalho. Um abraço aí, tchau.